Irmãos, eu eh, quero fazer algo ainda hoje. Desejo falar muito tempo, sei que você está cansado, ainda que eu prego para a gente cansado, já falei sobre isso também ontem, mas eu quero deixar algo. Deus tem ministrado no meu coração. Pastor Naor hoje ele falou algo poderoso e eu acho que tinha muito a ver com aquilo que eu falei ontem à noite, né? Eu realmente acredito que o Senhor ele está nos levando para um nível de crescimento muito maior. Sabe, eu não sei, é algo que Deus tem compartilhado conosco, que Deus tem falado ao nosso coração. E eu acredito que ao mesmo tempo o Senhor ele está organizando algumas coisas no nosso meio. Sabe, aquela coisa de colocar ordem, de estabelecer os lugares, de determinar pessoas, estabelecer aonde você tem que estar, o lugar que você precisa de estar. E eu acho que isso tem muito a ver com aquilo que nós também vivemos nos últimos anos. Se não sabe, nós passamos por muitas lutas, né? Como radicais livres, eu estive ali ao lado do pastor Naô, em momentos muito difíceis, de lutas muito grandes que nós tivemos e ataques do diabo que realmente vieram de alguma forma tentar nos parar. E eu louvo a Deus porque realmente nós nos levantamos, nos erguemos e nos posicionamos naquilo que nós tínhamos convicção. Você sabe, é muito importante que você tenha convicção do lugar que você está. É muito importante que você tenha convicção de para onde você está indo. Isso aqui são coisas importantíssimas. Porque uma vez que você tem essa convicção, você vai começar a tomar decisões na sua vida. Decisões importantes. Essas decisões, elas não são apenas relacionadas a atitudes que você precisa ter, mas eu digo mais, as pessoas que vão com você também. Sabe, determinações que eu tenho que fazer, quem são as pessoas que vão estar do meu lado, quem são as pessoas que eu vou ouvir, sabe, quem são as pessoas que falam o que eu falo, que pensam como eu penso. Isso é importante porque isso nos fala de unidade. Isso nos fala de falar a mesma coisa, pensar a mesma coisa, ter o mesmo coração e, acima de tudo, ter o mesmo propósito. Eu acho que são coisas assim, fundamentais naquilo que nós temos pregado. E existe algo que eu particularmente sempre tenho como preocupação, e eu já falei isso muitas vezes. Qual que é uma preocupação que eu carrego no meu coração? É a de estar aonde de fato o Senhor quer que eu esteja. Sabe, de estar inserido no mover dele, aquilo que ele está fazendo. Por que isso é tão importante? Porque eu vou te falar uma coisa, acredite em mim, o lugar mais seguro da terra se chama centro da vontade de Deus. Nunca saia de lá. Nunca saia de lá. E você sabe, esse lugar que é o centro da vontade de Deus, ele não está necessariamente ligado às circunstâncias que você está passando. Porque há pessoas que são muito levadas pelas circunstâncias. Tem muita gente que é levada pelo meio, já viu? Muita gente que é levada pelo ambiente. Ela permite, às vezes, que o ambiente defina ela. Defina atitudes que ela vai ter. Mas pessoas que são convictas em Deus, que têm convicção de que são, que têm uma identidade firmada, elas não vão se abalar. As tempestades vão vir, mas não vão abalar elas. Sabe, o vento contrário vai vir, mas não vai desviar você da sua rota. Não vai desviar você do seu caminho. Não vai desviar você do seu propósito. E isso é importante. É importante que você não desvie do seu propósito. É importante que você esteja convicto. Convicto. Porque se nós tivermos pessoas com convicções plenas, claras, nós vamos atingir aquilo que Deus tem para nós. Então você sabe, não é sobre um exército numeroso. É sobre isso. Muitas vezes nós achamos que a batalha vai ser vencida porque o exército é grande, mas não é. Não é. O que define a força do exército não é o tamanho dele, é o tipo de soldado que ele tem. O tipo de soldado que é importante. O tipo de pessoas que estão com você que é importante. As pessoas que estão à sua volta, que têm o mesmo coração, que desejam, eles realmente vão. Então,
por isso que nós temos que falar de identidade. Por que nós começamos falando de unidade? Isso é importante. Por que depois nós falamos de identidade? Porque isso para nós também é fundamental. Identidade é fundamental. Essa identidade que nós carregamos é fundamental. Então você, como radical livre, você tem, e principalmente você que está à frente da liderança, você tem que ter essa identidade consolidada dentro de você. E eu já falei para você, né, uma coisa que eu tenho falado constantemente, eu acho que é algo que você tem que, né, eu vou falar quantas vezes for necessário, mas identidade não é uma coisa tão complicada. É simples. É saber de onde veio e saber para onde está indo. É saber a sua origem e saber o seu propósito. Então hoje, o pastor Naô pregou aqui. O pastor Naô começou, né, nós dizemos que ele que fundou, começou os radicais, de fato foi, mas debaixo da cobertura do pastor Luiz, obviamente, influenciado, entende? Então, nós temos um lugar de onde nós viemos. Nós temos alguém que começou, e aí eu preciso estar conectado com ele, conectado com o coração dele. Então, quando eu assumi os radicais livres aqui em Goiás, Deus falou algo para mim, né, quando o pastor Naô me escolheu, Deus falou para mim, você vai ficar pouco tempo. Eu não vou ficar muito tempo, eu sei disso. Já entrei sabendo, porque Deus já tinha falado. E Deus falou para mim que eu ia ficar pouco tempo, mas que eu tinha uma missão. E Deus colocou a missão na minha mão. Qual que é essa missão? Deus falou para mim, eu estou colocando você aí porque você tem que transmitir um coração. Você tem que transmitir uma identidade. Então eu não estou aqui necessariamente para passar um legado, eu estou aqui para passar um coração. Para transmitir para você esse coração que um dia Deus me deu. Percebe? Um coração de um radical livre. Um coração de alguém que nasceu nesse contexto, que tem vivido, experimentado, desfrutado, mas que carrega essa identidade. Por quê? Porque uma nova geração está se levantando. E eu sei que não só eu, mas muitos aqui, acredite, nossa hora, nosso tempo aqui está passando. Está passando. E Deus está levantando de maneira muito acelerada uma geração nova. É impressionante. Por que quando nós falamos aqui, né, e eu tenho visto isso, é verdade, não sei se você tem percebido, mas quando você olha lá na sua igreja, né, no meio dos jovens, o que nós mais temos? Adolescente, impressionante. Trabalho com adolescentes em todos os nossos prédios, em todas as nossas cidades, tem crescido muito. Isso significa que existe uma geração que está sendo levantada. Existe um povo que está sendo levantado. E é o que eu disse, esse povo está vindo de maneira acelerada. E aí nós precisamos entender que nós temos uma responsabilidade com eles. Passar um coração se tornou para mim e para você uma responsabilidade. Por que eu digo isso para você? Porque se isso não acontece, presta atenção, nós vamos ter um problema. Nós vamos falhar na nossa missão. Sabe, falhar na missão é quando não se tem um sucessor. É o que nós sempre falamos, é uma frase que nós usamos, mas é verdadeira. Sucesso sem sucessor é fracasso. Se eu não tenho ninguém para me substituir, eu fracassei na missão. Se eu não tenho ninguém para colocar aqui, é porque eu não gerei. E nós somos uma igreja que crê que numa obra geracional, mas também que crê que estamos aqui para gerar discípulos, ter filhos. O que eu fiz hoje, né? Essa ideia me veio ontem na cabeça, e eu louvo a Deus porque eu tenho uns discípulos aqui que são uma bênção, os irmãos que andam comigo aqui nos radicais livres, e eu compartilhei com o Hugo, né, e com o Leandro, eu queria amanhã colocar uma máscara do pastor Naô. Cabeça, coisa mais louca. Né? Tipo assim, é uma forma diferente de honrar. Mas eu vi que ele emocionou, ele gostou muito. Mas o que eu queria mostrar para ele? Isso, nós somos seus filhos. Porque nós entendemos que nós, de alguma forma, nascemos de você. Porque lá atrás, o Senhor, o pastor Naô foi alguém que orou, chorou, clamou diante de Deus, por ver uma geração sendo marcada. E você é fruto disso, você foi alcançado através desse coração. Você é fruto de um mover de Deus, de uma história que foi construída. Percebe? E aí nós temos, uma vez que nós recebemos, presta atenção, você tem um encargo de passar. Eu gosto muito do que Paulo fala. Aquilo que de mim recebeste, transmite também a homens fiéis. Ou seja, o que você tem, eu sempre falo isso, é verdade, vou falar uma coisa para você. O que você tem recebido não é para ficar para você. Não é.
Tudo que Deus tem nos dado é para ser transmitido, é para ser passado. É para que outros também possam desfrutar e experimentar. Eu sempre faço isso, e eu tenho experimentado de algo poderoso em relação a isso, porque eu sempre digo o seguinte: você decide que tipo de crente você vai ser. Você pode ser um crente que é um reservatório, que recebe, de repente está lá cheio de coisa. Mas o crente a água está parada. Então tem crente que ele é uma água parada, ele é um reservatório de água parada. O que vai acontecer? Essa água vai começar a ficar suja, vai dar mosquito da dengue, não é verdade? Vai ficar terrível. Por quê? Porque você só recebe, gosta muito, está nos lugares para receber, mas não se envolve. Sabe, não faz parte da edificação. Então você tem que decidir. Você pode ser um crente reservatório, ou você pode ser uma mangueira. O que é a mangueira, pastor? Não é a mangueira da manga, não. A mangueira da água, já viu? Qual que é a diferença? A mangueira está conectada a uma fonte, a uma torneira. A água passa por ela, não é verdade? Passa, mas já sai do outro lado. Mas sabe o que é chocante? Nunca fica sem água. É só ligar a torneira que tem mais água. Mas o que acontece? A água não envelhece. Ela é sempre nova. Por quê? Porque eu entendi que o que eu recebi é para ser passado. É para ser transmitido. Então eu não fico com nada para mim. Nada. Toda vez que Deus fala comigo de alguma forma, eu já dou um jeito de sair falando. E eu sou daquele que eu prego para as pessoas o tempo todo. Eu estou lá com o pastor Ramon é meu discípulo, eu estou falando para ele. Antes de pregar o que eu preguei para vocês aqui ontem, eu falei com o André, falei com o Leandro, preguei com um monte de gente. Porque Deus tem falado comigo. E eu falo, não, eu não dou conta de ficar com esse negócio. Eu não sou daquele que guarda a palavra, já viu? Tem gente que guarda. Vou guardar para ocasião especial. Não, para quê? Por que eu tenho que guardar para ocasião especial se eu tenho uma fonte inesgotável? E nunca vai faltar. Entende? Para aquela ocasião, Deus vai me dar outra coisa. E se não me der, eu vou pregar isso aqui e vai ser novo de novo. E vai ser poderoso, e vai ser uma bênção. Que é como eu disse para você. Se uma palavra não pode ser pregada 1000 vezes, deveria ser pregada nem a primeira vez. Porque eu já ouvi o pastor Naô pregar a mesma palavra várias vezes. E eu fui tocar todas elas. Já viu? Assim, todas elas. Impressionante. Todas as vezes, por quê? Porque a palavra é sempre nova, fresca, atual, poderosa. Agora eu tenho que decidir. Então significa que eu tenho recebido, mas agora eu tenho que passar. Eu tenho que transmitir. Eu tenho que fazer com que outras pessoas também experimentem do que eu tenho recebido. E eu quero falar para você, acredite em mim, aqui eu estou te dando uma chave poderosa. Eu chamo de ser um dos segredos da grandeza. Eu preguei uma palavra muito tempo atrás, onde eu falava dos 3 segredos da grandeza, não sei quando já ouviram. Mas um dos segredos da grandeza é investir em pessoas. É transmitir o que você tem recebido. Porque o que torna um homem grande, eu vou te falar o que é. É a capacidade dele de fazer com que aqueles que estão à sua volta também sejam grandes. Isso é grandeza, nobreza. Então, pessoas nobres, elas conseguem engrandecer quem está do lado delas. Conseguem transmitir grandeza para quem anda com elas. Então, o que eu falei do pastor Naoro hoje aqui é verdade. O que eu falei para ele. O pastor Naoro, ele é alguém que tem investido em pessoas, em vidas, você sabe disso. E principalmente em pessoas que são improváveis. Mas ele fala, porque eu também sou um. Não é verdade? Ele fala, eu sou improvável. Ninguém acreditava em mim. E aí ele passou a investir. E aí tem gente que gosta de falar. Mas é fácil. Por que o fulano foi levantado? Porque ele anda com o pastor Naú. Não é porque anda. Só porque está ali com o pastor Naú. Não, é porque ele acredita. Diferente. É porque ele acredita nas pessoas que andam com ele. É porque ele olha, enxerga e vê potencial e fala, eu vou engrandecer você. Eu vou dar para você o que eu tenho. Sabe? Há uma generosidade de dar, de entregar, para que quem está ali do lado possa também ser grande. E eu acredito que isso é poderoso, porque eu acho que se tem algo que é grandeza para você, é saber que pessoas que andaram com você, que têm andado com você, estão se tornando grandes também. E muitas vezes até maiores que você. Isso é grandeza.
Porque o que que Jesus fez quando ele esteve aqui entre nós? Ele investiu na vida de gente. Agora, ele investiu não foi na vida de qualquer pessoa, ele investiu nos piores que tinha. Jesus pegou o que tinha de pior e falou: vou investir nesse povo. Vou dar minha vida para pessoas que a sociedade rejeitou. As pessoas não querem, eu quero. Né? Com Davi, na caverna de Adulão, que investiu naquelas pessoas que também ninguém queria. E é isso que torna você um líder grande. Porque líderes grandes, eles enxergam potenciais em cinzas e despertam para a grandeza. Quando você olha e fala, ninguém está vendo nada, mas eu vou enxergar alguma coisa nisso aqui. E eu vou te falar, sabe o que é poderoso nisso tudo? É que se não tem nada, só tem uma alternativa. Deus vai ter que fazer algo. E aí Deus faz algo na vida daquela pessoa. E aí a grandeza dela já não é algo dela, é algo de Deus. Por quê? Porque ela não tinha. E o que você fez? Você acreditou. Você chamou para andar do seu lado, você investiu. Então, Jesus o tempo todo foi investindo naqueles homens, deu uma vida para eles, por eles. Sabe? Tornou eles homens grandes. Aqueles que transtornaram o mundo vieram dos piores lugares. Se você assiste The Chosen, você assiste, você vê lá, poderoso, emocionante, mas é verdade. Quando você olha para a história do discípulo de Jesus, você fala, rapaz, olha de onde esses caras saíram. Eu gosto porque eu vou me identificando com eles. Já assisti ali o The Chosen, você vai assistindo, vai identificando, rapaz, olha só. E aí você começa a enxergar, você vê que eram homens, e eram homens certamente, que tinham suas debilidades, que tinham suas fraquezas, que tinham seus problemas, mas que encontraram alguém que acreditou. E que um dia decidiu chamá-los para serem seus discípulos. Eu vou te falar uma coisa, acredite em mim. Cuide daqueles que ninguém quer. E Deus vai te dar aqueles que todos desejam. Porque é isso que eles vão se tornar. Porque no primeiro momento ninguém queria. Se tem uma coisa que é nobre e grande, é isso. É você poder falar, eu peguei aquilo lá que ninguém queria. Que todo mundo rejeitou. E aí Deus faz uma coisa poderosa através da sua vida. Na vida daquela pessoa. Então você sabe, eu estou dizendo isso para você por quê? Porque o Senhor ele nos tem entregado algo na mão. E nós precisamos realmente compreender isso, entender e investir nesses que Deus tem nos dado. Olha, irmãos, eu acredito realmente, nós estamos vivendo um grande mover. O Senhor está trabalhando, sabe? É impressionante. Hoje mesmo, uma irmã mandou para mim, uma irmã que foi aluna minha no seminário, mandou um textão, uma profecia, uma visão que ela teve a meu respeito. É tão impressionante, porque encaixa muito com isso que eu estou falando para você, aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração, porque realmente eu creio nisso. Eu creio que Deus está preparando o ambiente. Deus está separando as pessoas. Deus está fazendo os ajustes. Porque algo extraordinário e poderoso está para acontecer. A palavra que Deus nos deu para esse ano é que Deus vai fazer algo novo. Não é verdade? Deus vai fazer algo novo. Mas sabe o que eu acho poderoso no texto? É que ele falou, olha, veja, você não está enxergando? Outras palavras, fica atento. Tem algo que está quase acontecendo. Eu gosto que ele usa a expressão assim, está prestes a vir à luz. É como a mulher que está prestes para dar a luz ao filho. Está quase, está chegando. Se prepare, esteja pronto. Sabe, se prepare para participar. Tenha uma atitude de realmente nesses dias não lidar com isso de qualquer jeito. Porque tem gente, eu já ouço tantas vezes, sei o que, papapá, e aí ele vai lidando com a coisa, como se realmente não tivesse ali um valor. E não, ele, se acontecer, aconteceu. E tem fé envolvida nisso. Se prepara. Sabe, eu gosto muito quando a Bíblia fala que Faraó chamou José depressa. José estava preso. Os irmãos conhecem a história. Ele interpretou o sonho que Faraó teve. Faraó ficou sabendo. E aí Faraó fala para ele, busca José depressa. E aí, a Bíblia fala que quando José ouve a notícia,
que o faraó estava chamando ele, o que ele fez? Ele fez a barba, trocou de roupa. Agora, pensa comigo, José só tinha tomado na lata a vida toda. Expressão tomado na lata, só apanhava. O cara apanhou assim, foi 13 anos apanhando. Vou te fazer uma pergunta, 13 anos só acontecendo coisa ruim. Faraó manda te chamar, o que você pensa? Vai me matar. Não, meu amigo, ele levantou naquele dia, fez a barba e se arrumou. Por quê? Porque ele tinha a expectativa correta. Porque ele cria na bondade de Deus, na graça e no favor. E ele sabia que aquele dia Deus ia fazer algo novo na vida dele. Se prepara para o que Deus está prestes a fazer. Sabe, não tenha por comum o que está acontecendo. Não seja, como eu disse ontem, daqueles que ficam observando o mover. Não tenha por comum. Deus está prestes a fazer algo novo nos radicais livres. Ele está restaurando, restituindo altares que se caíram. Ele está tampando brechas. E o que acredite em mim, nós vamos ver um avivamento. Vidas serão salvas. Irmãos, eu creio nisso. Há uma conexão do céu, algo espiritual. Isso é mover de Deus. Isso é poder de Deus. Sabe, isso é uma coisa que Deus está fazendo. Agora, quando se trata de mover de Deus, projeta para mim. Eu gosto muito desse texto muito conhecido. Tem teclado? Teclado? Não tinha não, né? Foi embora a banda todinha, já fiquei sozinho. Que isso de chamar. Põe uma música aí, alguma coisinha bem baixinha. Atos, capítulo 2, verso 17. Projeta para mim, por favor. Atos 2, 17. Diz assim: e acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Eu gosto desse texto porque ele fala do mover de Deus. Ele fala do que acontece quando de fato a unção é derramada. Quando Deus quer fazer algo, fala uma coisa para você, é importante que você se atente aos sinais. Existem sinais quando se trata de mover. E ele diz, olha, nos últimos dias vai acontecer algo, o Espírito vai ser derramado, a unção virá. Vai haver um avivamento no nosso meio, o poder será derramado. Mas aí o poderoso disso tudo é que ele diz assim, uma vez que o Espírito vem, nós vamos ter pessoas profetizando. Nós vamos ter dons. Sabe, dons vão começar a surgir. Dons no nosso meio. Irmãos, vou falar uma coisa para você. Deus vai, nesses dias, te dar dons, novos dons. Te prepara para receber dons que você ainda não recebeu. Mas digo mais. Ele, às vezes, vai restaurar alguns que, com o passar do tempo na sua vida, caem em desuso. Porque a Bíblia fala que o Senhor não remove o dom que Ele dá. Mas, às vezes, ele cai em desuso na sua vida. Prepara. Para de profetizar. Para de fluir no Espírito, nos dons. Então ele vai restaurar, ele vai trazer de volta dons que outrora se perderam. Porque esse é sinal de mover, é avivamento. Então eu creio realmente que nós vamos viver um grande mover no nosso meio, nas nossas escolas, nas nossas universidades. E que Deus vai usar você com dons espirituais. O Espírito Santo vai se derramar. Aí ele diz assim, vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão. Sabe, isso é um texto tão interessante, porque são duas coisas que são distintas, mas ao mesmo tempo se conectam. Porque eu acredito que o mover de Deus está ligado a uma conexão geracional. De velhos e jovens. Velhos e jovens se conectam. Uma das características de Deus fazendo algo, presta atenção, é essa conexão da geração. Quando não há uma conexão geracional, nós temos uma quebra. Nós temos um problema, como eu disse.
Nós estamos aqui, eu estou aqui para transmitir um coração. Eu preciso estar conectado com essa geração que está chegando. Agora, entenda. Porque isso é outra coisa que eu vejo, tem muita gente que acha que conexão tem a ver com você tem que se identificar. Não. Meu objetivo não é me tornar uma pessoa interessante a essa geração pela roupa que eu visto, pela linguagem que eu uso. Sabe? Porque tem gente que acha que é isso. Você tem que estudar, pastor, como é que os jovens falam, para você se conectar com eles. Não creio nessa bobagem. Não creio. Porque eu acredito fielmente que é uma linguagem celestial. Que a minha conexão não é natural, ela é espiritual. A conexão que eu tenho que ter com os jovens, ela é espiritual, ela vem do céu. Sabe, não vou ficar preocupado em me tornar interessante, em fazer coisas que chamem a atenção. Eu fui um adolescente, e eu lembro, de pastores que me influenciaram, que eles não ficavam fazendo essa bobagem. Eles me influenciaram porque eles eram cheios do Espírito. Eles me influenciaram porque eles eram apaixonados. E aí eu vi aquilo e falava, eu quero também. Quando o pastor que me influenciou, que despertou em mim um chamado para ser pastor, eu não ficava vestido igual um jovenzinho. Não. Porque eu também acredito, e acho que é importante, que você tenha bom senso. Existem coisas que elas são naturais, elas não são realmente espirituais. A verdadeira conexão é espiritual. Isso aqui, sim, é importante. Então, você sabe, o mover de Deus é caracterizado por essas duas coisas. Duas coisas vão acontecer. Haverá uma conexão geracional entre jovens e velhos. Agora, essa conexão, presta atenção que isso aqui é importante. Ela tem a ver com o quê, pastor? A Bíblia fala que os jovens, eles vão ter visões. Eu te pergunto, o que significa um jovem ter visão? O que é visão? Propósito. Propósito. A visão é o seu propósito. É para onde você está indo. Por que o mover de Deus é caracterizado por jovens com propósito? Porque você sabe, esse é o mal da geração. De todas elas. O comum do jovem é não ter propósito. É não ter o genuíno e verdadeiro propósito. Porque às vezes ele até tem um propósito natural, mas ele não tem um propósito do céu celestial, a visão que vem de Deus. E aí ele não tem esse propósito que ele precisa. Então presta atenção. Se nós queremos realmente ver o mover acontecendo, precisamos de jovens que tenham visão, que tenham um propósito, que saibam para onde estão indo. Tem que ter gente assim no nosso meio. Tem que ter gente que deseja ver o avivamento. Que sonha com isso. Sabe, que brilha os olhos, que fala, eu quero. O pastor Leandro estava comigo lá em Goianésia. Nós fomos fazer o retiro lá. Eu fui muito tocado por algo que ele falou, e é verdade. Estávamos ali, e realmente, nós saímos daqui de Goiânia, fomos lá para outra cidade, eu estava de férias, ele estava de férias. Nós fomos por amor, por encargo. E ele foi com a esposa grávida, deixou os meninos aqui, e a mãe dele teve uma situação de quebrou a perna, mas ele focou, mesmo com um monte de problema aqui, ele decidiu focar. E aí, eu lembro que no final, minha esposa estava falando, que foram conversar com o Leandro, e ele começou a chorar, porque ele falou, o que eu queria ver eram esses meninos sendo marcados. E eles foram. Isso é encargo. É quando você sobressai. Em outras palavras, nem é minha rede, nem é o meu povo, nem é o povo que eu estou liderando, não, tem outro lá, sei para onde. Mas eu sonho, eu quero ver uma geração sendo marcada, eu quero ser usado, eu quero ser um canal de Deus, eu quero ser um instrumento aonde eu for. Eu quero ver pessoas sendo transformadas, marcadas. Então, sabe, transcende, vai além. Sonhos, projetos, planos. São pessoas nobres que decidem ter projetos que são realmente nobres. Que esquecem um pouco de si. Começam a sonhar com coisas celestiais. Não é sobre
comprar minha casa, não é sobre ter um bom emprego, não é sobre ter um excelente salário. É sobre ver vidas sendo transformadas, marcadas. E eu vou te falar uma coisa, não existe nada mais nobre do que isso. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. No final de semana que você passa no encontro e você tem a oportunidade de ver vidas sendo salvas, nada no mundo paga isso. Porque as coisas do mundo são todas passageiras. Mas no final de semana que você foi para lá, você mudou o destino eterno de uma pessoa. Você tem ideia do projeto que você está envolvido? Você está envolvido em algo pequeno, você está envolvido em algo grande, nobre, sabe? É o projeto mais nobre que existe, é esse. Então, precisamos de pessoas que realmente vejam isso. Sonhem com isso. Eu não preciso de muitos, não. Como eu disse para você, não é sobre o tamanho do exército. É o tipo do soldado. São soldados que estão prontos. Uma das coisas que eu gosto no exército é porque soldados sempre estão em prontidão. Sabia? Sabia que o soldado é o seguinte, ele pode estar de folga fazendo o que for. Se ele for chamado, ele tem que ir imediatamente. Ele não fica arrumando desculpa. Eu quero. Vai. Tô de férias, né? Eu falo para os irmãos, eu não tenho férias, porque, sim, eu sou pastor. Férias de ser pastor, como que eu vou tirar férias da minha vida? É o que eu sou. Eu tiro férias do que eu sou. Eu não coloco lá no meu celular, estou de férias. Nos 15 dias que eu tiro. E coloco. Por que não? Porque se alguém precisar de mim, eu tenho que estar em prontidão. É a minha vida. Entende? Eu nasci para isso. Não consigo enxergar outra coisa. Deus me chamou para isso, para gastar os meus dias. Agora, de fato, eu creio nisso. Precisa de pessoas realmente com essa prontidão. Que entendem que eles são bons soldados. E a Bíblia fala, e é verdade, que o soldado, quando ele está a serviço, ele não se envolve com as coisas dessa vida. Porque essas coisas não têm valor nenhum. Vai passar. No final das contas, o que vai sobrar é aquilo que você gerou nele, com ele. Você tem uma coisa que tem valor eterno, são pessoas. Eu gosto muito quando Jesus é tentado pelo diabo. A Bíblia fala que o diabo, a primeira tentação foi fazer ele transformar pedras em pães, lembra? Jesus falou que não. Ele não fez. Ele podia. Tinha poder para isso. Mas ele não fez. Mas você sabe, é interessante porque se você for continuar a história lá na frente, Jesus vai ser colocado de novo diante de uma situação que envolve pães. Dessa vez ele multiplica. E ele alimenta uma grande multidão. Ele não transformou pedras em pães, mas ele multiplicou pães. Qual que é a diferença? É que a primeira, o diabo queria que ele transformasse a pedra em pão e comesse. Em outras palavras, é para sua autossatisfação. É para você. Porque tem muita gente que é assim. Só pensa nele. Vou transformar essa pedra em pão, vou comer e acabou. Não tem valor nenhum. Fica na história. Sabe, não tem valor eterno. Você come, acabou. Sabe o que vai virar aquela comida depois? Você sabe o que vai virar. Nada. Sabe, não tem valor nenhum. Mas aí agora não. Você vai lá e numa mesma situação que envolve pães, você multiplica e alimenta uma grande multidão. Agora, não é para mim. É para o outro. É para alimentar o outro. Porque o que eu tenho recebido não é para mim. É para dar. É para
que outros possam desfrutar. Isso sim tem valor eterno. Você sabe, só uma coisa para você. O milagre da multiplicação foi o único milagre que foi repetido dos 4 evangelhos. É como se o Senhor estivesse falando. Esse milagre aqui, ele tem que ser lembrado por todos. Porque ele tem um valor eterno. Ele tem um valor que foge, transcende. Então o Senhor nos chama para fazer coisas que vão ter um valor para toda a eternidade. E são essas vidas, no final das contas, que vai contar. É o que você faz para Deus que conta. Você sabe, os jovens terão visão e os velhos sonharão. Meditei sobre esse texto, Deus falou muito comigo. Por que que os velhos vão sonhar? Fala uma coisa para você, pessoal, olha para mim. Você sabe o que que faz o velho deixar de sonhar? É quando o jovem deixa de ter visão. Acredite. Deus falou isso comigo enquanto eu estava conversando com um pastor que anda comigo. Ele estava contando para mim, falando que o pai dele é dono de uma fazenda, comprou a fazenda e tem 2 ou 3 filhos. E o pai dele sonhou com aquela fazenda a vida toda, arrumou, sabe, tudinho. Mas agora o pai dele quer vender a fazenda. Que era o sonho dele. Por quê? Porque nenhum dos filhos quer cuidar, quis assumir. Como nenhum dos filhos tinha o mesmo sonho do pai, o velho deixou de sonhar. Porque não tem gente com o mesmo propósito que o dele. Você sabe, acredite, o que faz os velhos voltarem a sonhar é quando o jovem começa a ter a mesma visão que ele tem, o mesmo sonho que ele tem, o mesmo plano que ele tem. É quando ele chega e fala, olha, eu acredito nisso aí, pastor. Eu acredito nesse projeto que Deus colocou no coração do Senhor. Eu quero dizer o seguinte, no dia que o Senhor não estiver mais aqui, acredite em mim. Eu vou dar continuidade, porque eu tenho o mesmo plano, o mesmo projeto, o mesmo sonho. Ele está queimando também no meu coração. E aí o velho olha e fala, aleluia! Tem alguém que vai dar continuidade ao que eu comecei. Se eu for embora, tem alguém que sonha com o meu sonho, que tem a visão que eu tenho. Acredite em mim. Você sabe, quero terminar com isso. A palavra fala, aí em 1 Samuel, capítulo 3, texto poderoso, sempre gosto de falar dele. Deus fala muito comigo nesse texto. Então eu acredito que ele tem a ver com essa conexão geracional. A Bíblia fala que o velho Eli deixou de sonhar. Sabia? Eli deixou de sonhar. Por quê? Vou te falar por quê. Porque se você olhar um pouquinho antes, a Bíblia apresenta os filhos dele. Eles eram terríveis. Hofni e Finés foram os responsáveis pelo fato da arca ter sido tomada, sabia? Irreverentes. Então Eli olhou para aqueles filhos e falou, se for depender desses meninos, acabou o meu sacerdócio. Porque o sacerdócio naquela época ele era hereditário, passar de pai para filho. Então ele pensou, acabou. Não tem ninguém para continuar o que Deus me deu. Até o dia que Deus levanta o jovem Samuel, que não era filho de Eli. Mas sabe o que ele era? Nazireu. Eu não sei se você sabe, mas o voto do nazireato, ele foi determinado por Deus por uma razão. Sabe qual? Se o sacerdócio der errado, eu tenho alguém que não precisa ser descendente de Arão, mas que ele pode assumir o lugar. Se ele for nazireu, consagrado, desde o ventre da mãe. Samuel era assim. E aí, quando Eli vê Samuel se levantando, e a Bíblia fala uma coisa interessante, porque naquela noite Eli decidiu
deitar. Deitou no lugar de sempre. Como alguém que diz, acabou. Vou deitar e vou... Acabou minha vida. Mas aí o Samuel naquele dia deitou também. Mas a Bíblia fala que ele deitou no lugar onde estivera a arca. Porque a arca simboliza a presença. Um deita no lugar de sempre. O outro deita no lugar da arca. Como alguém que diz, a presença para mim vale mais qualquer coisa. Ela é mais importante. Porque assim são os radicais livres. A presença é mais importante. E aí, ele deita no lugar da arca. E agora nós temos um momento interessante, porque enquanto eles deitam, a Bíblia fala que Samuel ouve Deus chamando ele. Samuel! E aí Samuel não conseguia identificar que era Deus. Pensa que era ele que estava chamando. Ele vai até ele, não te chamei. Depois vai de novo, não te chamei. E aí a Bíblia fala que ele entende. Estou só contando a história, depois você pode ler tudo. Ele naquele dia entendeu. Deus está chamando Samuel. Você sabe o que aconteceu naquele dia? Ele voltou a sonhar. Porque ele entendeu. Alguém pode continuar o que Deus começou na minha vida. Meus filhos não deram certo, mas Samuel vai dar continuidade. Eu vou te falar uma coisa, presta atenção, olha para mim. Deus está levantando uma geração nova. Essa geração é a geração de Samuel. A geração de Samuel são os filhos de Ana. Os filhos de Ana são os filhos da graça. A geração da graça está se levantando. Deus vem falar isso comigo. Nós estamos diante de uma geração nova de Samuéis que Deus está levantando. Essa geração se chama geração da graça. Sabe o que a geração da graça é? É a geração que vai colher o que não plantou. É a geração que vai desfrutar de coisas que nós não vamos desfrutar, às vezes, a maioria aqui. Por que eu digo isso para você? Porque essa é uma geração nova que Deus está levantando. E a diferença, muitas vezes, vou te falar qual que é. Sabe qual que é? É que essa geração nova é a geração que foi criada na graça. Eles só ouviram sobre ela. Eles não ouviram. Eu ouvi muito sobre lei por muito tempo, os mais velhos ouviram. Infelizmente, além, né, nós tivemos que passar por um detox dela. Né? O pastor Luiz até pregou o detox, lembra? Temos que arrancar essa lei do nosso meio, porque ela estava impregnada. Mas aí agora Deus está levantando um novo povo. Uma geração que só ouviu falar da graça. Só isso. Isso aconteceu na Bíblia. A geração que chegou diante de Canaã não entrou, sabia? Não entrou. Mas aí Deus, então, faz outra geração surgir. 40 anos se passam. Uma geração nova é levantada. E essa geração entra. Qual que é a diferença dessa para outra? Eu vou te falar qual que é. Eles só ouviram a graça. Ah, mas eles estavam no deserto. Tava, mas vou te falar uma coisa. Os 40 anos que eles estiveram no deserto, a Bíblia fala que a chinela não desgastou, a roupa eles não tiveram que trocar, né? A comida vinha do céu, era Deus fazendo tudo. Eles só ouviram graça. Eles erravam, Deus agia com graça. Aí essa geração viu os pais deles o tempo todo experimentando de graça. Como que você acha que eles ficam? Deus é gracioso demais. Esse Deus é bondoso demais. A visão que eles tinham de Deus era diferente. A primeira geração não entrou porque viram Deus de uma forma. Mas essa entra por quê? Porque essa tem a expectativa certa, correta, a visão certa sobre Deus, sobre si mesmo. Agora eles são capazes de entrar. Essa geração é a geração que aprendeu a ser amada. É só isso que eles sabem. É uma geração que eu também digo e costumo falar, como muitos falam aí fora, e eu preciso de corrigir isso na sua vida, porque o que se fala dessa geração é que é uma geração fraca. Isso seria uma virtude ou um defeito? Porque a Bíblia fala que é na fraqueza que ele manifesta força e poder. Se nós estamos diante da geração mais fraca, eu quero te falar, nós estamos diante também da geração que mais vai desfrutar de poder de Deus na vida deles. Mais vai desfrutar.
mais vai desfrutar. Creio nisso. Eu creio que essa é uma geração que Deus está levantando. Uma geração que reconhece que é fraca, mas que vai experimentar de força e de poder. Ao invés de chamá-los de fracos, decida ter uma perspectiva correta e uma visão certa. Acredite neles. Acredite. Sabe, tem um olhar, eu vou falar uma coisa para você, eu acho que todos nós temos que ter o mesmo olhar que as irmãs do Kids têm. Admira essas mulheres. Elas pegam aqueles meninos terríveis, já viu? E elas põem a mão na cabeça e vai ser profeta, vai ser pastor, vai ser... Ah, rapaz, mas o que você está vendo? O menino é atentado demais, já viu? Você leva o menino para o encontro, o menino só dá trabalho. O pastor Ramon foi do Kids. Hoje é pastor. Olha o que Deus faz na vida da gente. Era terrível. Até deve ter dado uma goteira. Mas aí teve uma que olhou e acreditou e falou: eu acredito nesse menino, vai ser pastor, vou profetizar. Decida ter uma visão diferente das pessoas que Deus colocou para andar com você. Acredite nelas. Acredite. Por mais que ele não esteja vendo, acredite. Vou falar uma coisa para você. Isso é grandeza. É quando você torna grande pessoas que ninguém está vendo nada. Mas você decidiu investir. Foi isso que Jesus fez. Investiu na vida de pessoas que ninguém acreditou. Mas esses homens transtornaram o mundo e fizeram história. Queria que você ficasse de pé.